Olá, vamos continuar o nosso curso de programação com a linguagem C, agora no módulo sobre alocação dinâmica de memória. Em uma das últimas aulas nós vimos então como fazer a alocação de uma matriz de forma dinâmica. E aí nós vimos então que uma matriz é um vetor de vetores. Perceba que eu tenho aqui ponteiro para ponteiro. E aí eu então preciso alocar um vetor e cada posição desse vetor vai então receber a alocação de um outro vetor. Nesse caso aqui perceba que eu tenho então uma matriz 5 por 5. E aí nós vimos que toda vez que você faz a alocação dinâmica de memória, você, programador, é responsável por gerenciar essa memória. O que significa isso? Você, programador, é responsável por liberar, por dar um free nessa memória. E nós vimos também em uma das aulas anteriores que se você tivesse apenas uma variável ou apenas um vetor, para liberar essa memória, basta você vir aqui no final do seu código, onde você não precisa mais daquela variável, e utilizar a função free com o nome da variável. Porém, com a matriz, se isso aqui fosse um vetor, então se nós tivéssemos aqui simplesmente um vetor, se não fosse um vetor de vetores, bastaria nós colocarmos aqui o nome do vetor e tudo pronto, liberamos a memória. Com as matrizes, não é assim que funciona, porque, como eu acabei de mencionar, uma matriz alocada dinamicamente é um vetor de vetores. Então perceba que eu faço a alocação de um vetor e cada posição desse vetor vai receber um endereço de memória de outra alocação dinâmica. Quando eu vou liberar essa memória, então, não basta simplesmente fazer um free de match. Eu preciso primeiro liberar o que eu aloquei aqui dentro. Olha, então o processo é invertido. Eu preciso liberar a memória de cada posição do meu vetor que aponta para outro vetor, ou seja, eu vou liberar cada linha do meu vetor para depois então liberar esse meu primeiro vetor aqui, que possui os ponteiros para os outros vetores, ok? Vamos fazer isso aqui então. Para liberar essa nossa matriz, eu vou precisar aqui de uma repetição. Eu tenho aqui as variáveis i e j. Eu posso utilizar qualquer uma das duas. Eu vou utilizar o i começando em 0. E vai até menor que 5, com um incremento de 1 em 1. E aqui dentro, olha o que eu vou fazer. Eu vou utilizar a nossa função free para... Qual que é o nome da nossa matriz? Então perceba, match na posição 0 tem um ponteiro para um vetor de inteiros. Eu vou liberar essa memória desse vetor de inteiro. Match na posição 1 tem um ponteiro para outro vetor de inteiros. Eu também vou liberar a memória desse vetor de inteiros. Quando terminar essa nossa repetição, perceba, eu liberei todos os vetores de inteiro. Agora eu posso liberar um match, que é o nosso vetor de vetores. Então aqui eu vou novamente utilizar a nossa função free para liberar match, que é a nossa variável ponteiro para ponteiro, ok? E aí se atente para um detalhe. Lá no módulo de estruturas de dados homogêneas, quando nós aprendemos sobre vetor e matrizes, eu disse que nós podemos ter várias dimensões. Na verdade, vetor e matriz têm um nome comum, que é array. Então, a gente pode ter um vetor de uma dimensão, que seria isso aqui. Nós podemos ter um vetor de duas dimensões, um vetor de 3 dimensões, ou, na verdade, um array de 3 dimensões, um array de 4 dimensões. Então, perceba que é o problema que você está resolvendo que vai delimitar quantas dimensões a sua estrutura vai ter, ok? Normalmente, nós vemos no dia a dia apenas uma e duas dimensões. Uma dimensão é conhecido normalmente como vetor e duas dimensões é conhecido como matriz. Quando a gente fala em alocação dinâmica, aqui eu tenho uma alocação dinâmica para um array de duas dimensões, ou seja, uma matriz. Porém, eu posso ter uma alocação dinâmica para um array de 3 dimensões. E aí aqui nós teríamos uma variável do tipo ponteiro para ponteiro para ponteiro. Aqui nós iríamos alocar memória. Cada posição iria receber um endereço de memória para um vetor de ponteiros para inteiro, e aí nós teríamos outra repetição, onde cada posição iria então receber a alocação, um endereço de alocação
de um vetor para inteiros. Então nós teríamos 3 níveis. E aí, na hora de fazer a liberação dessa memória, você também vai ter que percorrer os 3 níveis, ok? Liberando a memória do nível mais profundo ou do nível mais interno, o nosso terceiro índice. Depois, liberando a memória aqui do nosso segundo índice, para no final, então, liberar o nosso vetor de ponteiros para ponteiros para ponteiros, ok? Então, dessa forma que eu estou liberando a memória para uma matriz, um array de 2 dimensões. Vamos verificar se o nosso programa não vai dar nenhum erro. Eu vou então exibir aqui a nossa aba de logs, vou puxar ela aqui para cima, vou compilar e executar o meu programa. E aí perceba que o meu programa imprimiu aqui a nossa matriz com 5 linhas e 5 colunas e finalizou retornando 0. Esse 0 é o 0 que tem aqui no final. Significa então que a memória foi liberada com sucesso e o nosso programa finalizou com sucesso sem nenhum problema, ok? E aí, já deixou seu like nessa aula? Deixa seu like aí, vai, isso é muito importante para o canal, isso ajuda muito o canal. Se inscreva se você não é inscrito ainda. E já sabe, né, ficou com qualquer dúvida? Postem nos comentários que eu terei o maior prazer em ajudar. Do mais, um grande abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.